Pessoal, várias pessoas me pedem indicação de livros a respeito da escatologia bíblica. Quando fazemos uma pesquisa no mercado teológico, logo descobrimos vários materiais sobre escatologia. Mas, infelizmente, não vale a pena você investir o seu dinheiro e o seu tempo em grande parte desse conteúdo. Por isso, nesse vídeo, eu quero te indicar um excelente livro sobre escatologia, uma obra que vai fazer o seu dinheiro valer a pena e, principalmente, uma obra que vai enriquecer o seu conhecimento escatológico. Então, fica comigo até o final do vídeo. O livro que eu quero indicar para você se chama Escatologia, a polêmica em torno do milênio, escrito pelo teólogo Millard Erickson. A primeira edição brasileira desse livro, pessoal, foi publicada no comecinho da década de 80 pela Vida Nova, e o livro foi escrito originalmente em inglês no final da década de 70. Mas essa edição aqui é a segunda edição brasileira revisada e ampliada, que foi publicada em 2010 também pela Vida Nova. O objetivo desse livro não é defender uma corrente escatológica específica, mas apresentar um panorama geral das principais linhas da escatologia. Então, se você fica perdido diante de tantas opções escatológicas, sem saber exatamente o nome de cada corrente e o que cada uma delas ensina, esse livro com certeza vai te ajudar nesse sentido. O livro tem ao todo 228 páginas, sem contar a bibliografia e os índices, e ele foi dividido em 3 partes: conceitos escatológicos contemporâneos, conceitos milenistas e conceitos tribulacionistas. Na primeira parte, o autor apresenta algumas abordagens escatológicas que todo estudante sério da Palavra de Deus deve conhecer, mas não para seguir alguma dessas opções, e sim para ficar alerta e não cair nas armadilhas desses ensinos. Isso porque essas abordagens contemporâneas são liberais e existencialistas e, portanto, são perigosas para a nossa fé. O autor traz um panorama do pensamento de 4 estudiosos que foram bastante influentes no passado. O primeiro que ele cita é Albert Schweitzer e o seu conceito de escatologia consistente, que afirma basicamente que os acontecimentos escatológicos que Jesus previu profeticamente nunca aconteceram. Por exemplo, Jesus acreditava que ele era o Messias de Israel. Mas quando Jesus descobriu que a consumação que ele tanto esperava não havia chegado, ele então aceitou a morte de bom grado. As predições escatológicas que Jesus fez não se cumpriram e por isso ele teve que adaptar essas predições de acordo com as circunstâncias do momento. É por esse motivo que essa escatologia é chamada de consistente, ou seja, ela deve ser consistente com os fatos e as circunstâncias. O segundo teólogo liberal que o autor menciona é Charles Dodd e o seu conceito de escatologia realizada. Ao contrário de Schweitzer, Dodd ensinou que todas as predições feitas por Jesus se cumpriram no primeiro século. Todas as profecias, sem qualquer exceção, se cumpriram durante o período bíblico. Essa abordagem de Charles Dodd é conhecida em nossos dias como preterismo completo. Só não podemos, pessoal, confundir isso com o preterismo parcial, que é uma abordagem hermenêutica fiel às Escrituras Sagradas. No capítulo 2, o autor apresenta o pensamento do terceiro teólogo, Rudolf Bultmann, e o seu conceito de escatologia existencial. Bultmann fazia distinção entre história, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, e o efeito subjetivo que esses acontecimentos históricos produziram nos observadores. Apesar dessa distinção, Bultmann foi bastante cético em relação ao que realmente aconteceu historicamente. Ele acreditava, por exemplo, que não é possível ter certeza se Jesus de fato foi crucificado e ressurreto. Por isso, de acordo com Bultmann, o que temos na Bíblia é o registro das experiências subjetivas dos discípulos, e não os fatos históricos que realmente aconteceram. Aplicando esse método à escatologia, Bultmann deu um novo significado para o juízo final. Segundo ele, o juízo final não é aquele acontecimento que vai ocorrer no fim do mundo em que Deus vai prestar contas com a humanidade, não. Ao invés disso, o juízo final deve ser entendido existencialmente, o que significa que o juízo final se refere à crise pessoal que as pessoas experimentam quando elas são confrontadas com a pregação.
Então, através da pregação, Deus vem sobre nós em juízo. Para fechar a primeira parte do livro, o autor apresenta o pensamento de Jürgen Moltmann e o seu conceito de teologia da esperança. Segundo ele, a escatologia é um tipo de moldura dentro da qual toda a teologia cristã deve ser conduzida. Nesse sentido, a teologia da esperança aplica o conceito escatológico à totalidade da teologia. Assim, o cristianismo deve olhar de forma radical para o futuro e responder aos problemas da humanidade no presente, problemas pessoais, sociais e políticos. O cristão espera pela chegada do futuro e pela libertação final do mundo que Deus vai trazer sobre a humanidade. Mas essa espera não pode ser passiva, não é simplesmente esperar, muito pelo contrário. Por meio do esforço e do empenho individual e coletivo, os crentes devem trazer esse futuro para o presente, promovendo assim mudanças concretas em todas as áreas da sociedade. Na segunda parte do livro, Conceitos Milenistas, o autor apresenta as 3 mais antigas correntes da escatologia cristã: o pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo histórico. Ao abordar cada uma dessas linhas, Millard Erickson apresenta 4 tópicos. Ele faz um panorama geral daquela vertente, depois apresenta um resumo histórico, em seguida ele fornece as principais doutrinas e, por fim, ele faz uma avaliação crítica, mostrando os aspectos positivos e negativos de cada linha escatológica. Um ponto muito positivo na obra, pessoal, que merece destaque aqui, é a honestidade do autor ao comentar sobre cada uma das posições escatológicas. Mesmo sendo um convicto pré-milenista histórico, ele não deixa de criticar a própria linha que ele defende. Ele reconhece que a posição dele também tem fraquezas e inconsistências. Na terceira e última parte da obra, chamada Conceitos Tribulacionistas, o autor dedica 4 capítulos para falar do dispensacionalismo e da Grande Tribulação. Primeiro, ele apresenta um resumo geral do dispensacionalismo clássico, aquele que foi sistematizado por John Nelson Darby. E depois ele apresenta um resumo geral do dispensacionalismo progressivo, que é um conceito escatológico um pouco mais recente. Em seguida, nos últimos capítulos, o autor explica as diversas teorias a respeito da Grande Tribulação. Ele dedica um capítulo inteiro para falar do pré-tribulacionismo, outro para falar do pós-tribulacionismo e ainda outro para falar de algumas posições intermediárias sobre a Grande Tribulação. Entre as posições intermediárias, existe, por exemplo, o mesotribulacionismo, a ideia de que a Igreja de Cristo será retirada da Terra no meio da Grande Tribulação. De acordo com essa teoria, a Grande Tribulação vai ter 2 fases, cada uma tendo 3 anos e meio de duração, totalizando, portanto, 7 anos. A primeira fase vai ser marcada pela tribulação, e a Igreja de Cristo estará na Terra passando por esse período de testes e provações. Já a segunda fase vai ser marcada pela ira de Deus, mas a Igreja vai ser arrebatada antes do início desse período. Afinal, a ira de Deus não pode ser derramada sobre o seu povo escolhido. Já caminhando para o final do livro, o autor apresenta mais 2 teorias sobre a Grande Tribulação. A primeira se chama arrebatamento parcial, que ensina que nem todos os crentes serão arrebatados numa só ocasião. Eles serão arrebatados em grupos, e esse arrebatamento vai depender da condição espiritual de cada cristão. Ou seja, o crente vai ser arrebatado somente se ele foi suficientemente fiel e vigilante durante a vida cristã. Nesse sentido, o arrebatamento é um galardão pelas boas obras praticadas. Os defensores dessa teoria ensinam que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Mas, diferente da salvação, o arrebatamento é tanto pela graça quanto pela recompensa. Ser arrebatado é uma graça concedida por Deus, mas é também uma recompensa pela nossa dedicação cristã. E a última teoria que o autor apresenta para terminar o livro se chama pós-tribulacionismo iminente. Essa teoria ensina que a vinda de Cristo para arrebatar a Igreja pode acontecer a qualquer momento, mas somente depois da Grande Tribulação. Perceba comigo que essa teoria coloca o arrebatamento da Igreja numa ordem ligeiramente diferente do pré-tribulacionismo. As 2 teorias ensinam que Cristo pode voltar a qualquer momento, mas enquanto o pré-tribulacionismo acredita que o retorno de Cristo deve acontecer antes da Grande Tribulação,
o pós-tribulacionismo iminente acredita que o retorno do Senhor deve acontecer depois da grande tribulação. Muito bem, pessoal. Então aqui eu apresentei apenas um resumo geral de todos os conceitos explicados pelo autor do livro. É muito importante que você leia o material na íntegra, para que você entenda com mais profundidade quais são os argumentos apresentados pelos defensores de cada teoria. Para você adquirir esse material e se aprofundar na escatologia, eu vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Aproveite, porque o preço do livro é acessível e o conteúdo com certeza é de grande valor. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.